Olá! A partir de agora você ouve 5 Minutos, o podcast diário de O Antagonista. Eu sou Júlia Schiafarino e te conto o que acontece de mais importante na política, na economia e onde mais houver notícia. Desde o início do dia, o Antagonista mantém você bem informado. Muito bom dia! Hoje é terça-feira, dia 30 de janeiro. Então vamos ao que é notícia agora. Polícia Federal cumpre mandados de busca contra Carlos Bolsonaro. Operação sobre a BIM paralela põe em xeque inteligência brasileira. E Brasil apresenta pior déficit fiscal desde 1997. A semana começou com uma ação da Polícia Federal contra a família Bolsonaro. Na manhã da segunda-feira, agentes da PF realizaram mandados de busca em endereços do vereador pelo Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, que é filho do ex-presidente. Essa ação foi autorizada por Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Ela é parte da investigação que apura a instrumentalização com fins políticos da ABIN, isso durante o governo Bolsonaro. A ABIN paralela, como tem sido chamada. Bom, a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, a gente já vem falando bastante dela desde a semana passada, não é? Na decisão, Moraes se baseia em indícios de prática de espionagem clandestina e monitoramento ilegal de pessoas e autoridades públicas por meio do programa First Mile. O ministro também destacou na decisão que teria havido impressão e repasse para Carlos Bolsonaro de documentos sigilosos com informações de inquéritos eleitorais em curso na PF. Esses inquéritos tratavam de políticos do Rio de Janeiro, que é um reduto eleitoral da família Bolsonaro. E a impressão desses documentos é atribuída a Alexandre Ramagem, na época em que ele era presidente da ABIN. Hoje, Ramagem é deputado federal pelo PL, mesma sigla de Bolsonaro. E ele foi alvo de mandados de busca da Polícia Federal na sexta-feira passada, dentro deste mesmo inquérito. No domingo, Bolsonaro havia feito uma live com os 3 filhos. A transmissão foi para se defender de acusações. Durante a live, disse que Ramagem era um cara fantástico e negou a existência de uma BIM paralela durante o seu governo. As investigações sobre espionagem clandestina e repasse ilegal de informações de inteligência durante a gestão Bolsonaro têm fragilizado demais a imagem da ABIN. Dentro da agência, aumentou o receio por um esvaziamento de funções. A ABIN está vinculada à Casa Civil, sendo um órgão de assessoramento direto da presidência. Daí você tira o poder de trânsito que ela tem e também o desafio que acumula, que é o de se blindar a interesses externos e principalmente ao interesse do governo de plantão. Ontem eu procurei a assessoria de comunicação da ABIN para pedir um posicionamento e a única resposta que eles repassaram foi: a ABIN iniciou imediatamente a apuração sobre o caso. Daí você tira como é uma instituição fechada. Já a Intelis, que representa os servidores da agência, divulgou uma carta na qual demonstra preocupação com o futuro da ABIN. No documento, afirma que o Brasil não pode prescindir a existência de uma agência de inteligência. A Intelis também cobra a construção de um marco legal que defina os limites e atribuições, além das ferramentas possíveis de serem usadas pela ABIN, isso sem perder o poder de ações em sigilo. Por fim, eles reivindicam também uma vara especializada dentro do Poder Judiciário para tratar de questões de inteligência. A semana também não começou com notícias boas do lado do governo. Foi publicado o déficit das contas públicas em 2023. E o resultado, olha só, é o segundo pior da série histórica iniciada em 1997. Esse saldo negativo só não foi menor do que o apresentado em 2020, primeiro ano da pandemia da Covid. O déficit do governo central, que reúne o Tesouro Nacional, a Previdência Social e o Banco Central, bateu a casa dos 230,5 bilhões no ano passado. Vamos ouvir a justificativa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para esse número. Em primeiro lugar, o que a gente tem que considerar é que esse resultado é a expressão de uma decisão que o governo tomou de pagar o calote que foi dado, tanto em precatórios quanto nos governadores em relação ao ICMS sobre combustíveis. Então, desses 230 bilhões, praticamente a metade disso é pagamento de dívida do governo anterior, que poderia ser prorrogada para 2027 e que nós achamos que não era justo. Durante a tarde, Haddad teve uma reunião com o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha.
O encontro foi para tentar costurar caminhos para aprovação, isso no Congresso, de medidas capazes de aumentar a arrecadação. Padilha disse que vai conversar com líderes da Câmara e do Senado ainda nesta semana, mas a situação do ministro, no caso de Padilha, não anda nada fácil. O presidente da Câmara, Arthur Lira, tem reclamado, e isso para quem quiser ouvir, sobre os movimentos de Padilha. E a relação dos dois, que já não era boa desde o ano passado, conseguiu azedar ainda mais depois dos vetos do presidente Lula ao orçamento. Você ouviu 5 Minutos, o podcast diário de O Antagonista, produzido e apresentado por mim, Júlia Schiafarino, e com sonoplastia de Robson Negrini. Não esqueça de curtir e compartilhar o nosso conteúdo. Um bom dia e até amanhã.